Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre funções definidas por partes. Pessoal, vamos entender então o que é essa função definida por partes. Vamos ler aqui só o enunciado para que vocês entendam. Para cada parte do domínio, a função vai ser escrita de uma forma diferente. Então, você vai pegar o domínio da função, as variáveis independentes, o conjunto de variáveis independentes, e vai dividir em várias partes, em 2 partes, 3 partes, 4 partes, depende da situação, do fenômeno que você está representando através daquela função matemática. Eu vou representar aqui a temperatura de um forno em função do tempo. Então, a minha situação é a seguinte, você vai assar um bolo e para isso a temperatura precisa estar em 180 graus Celsius. A temperatura do forno é uma função do tempo e para determinados intervalos de tempo se comportará de formas diferentes. Podemos representar essa situação como uma função definida por partes. E a função está aqui embaixo, ó. Isso daqui, esse negócio aqui que está escrito em grego, na verdade não é grego, é matematiquês isso aqui. Isso aqui é uma função definida por partes, tá? Isso aqui é uma representação matemática do que eu falei no enunciado. Não é lindo isso? Aqui eu tenho o seguinte, primeira parte da função. Primeira parte da função é quando eu ligo o forno. Então, ligo o forno e a temperatura, vou colocar o T maiúsculo, você sabe que é temperatura. E a temperatura aumenta. Aumenta até onde? Até a temperatura necessária para assar o bolo, que é 180 graus. Então, até 180 graus Celsius. E o meu forno veio escrito lá no manual que a cada 1 segundo que passa, a temperatura dele aumenta 5 graus Celsius. Então, vamos supor que isso é uma especificação do fabricante, tá? Daí, como é que fica essa função? Temperatura ambiente, vou colocar 25 graus. Então, no tempo zero, no tempo que eu ligo o forno, a temperatura é 25 graus Celsius. E a cada segundo que passa, cada 1 segundo, ela aumenta em 5 graus. Aí a função fica sendo essa, 25 mais 5 vezes T. 25 é a temperatura ambiente. E a cada 1 segundo eu somo 5 graus. Belezinha? E isso daqui vai valer até quando? Até qual instante de tempo? Isso daqui é a primeira situação que eu liguei o forno, a temperatura vai até 180. Então, eu não posso deixar essa função infinita, período infinito. No tempo 237 segundos, quando eu coloco 237, multiplico por 5 e somo 25, vai dar uma temperatura muito alta. Então, isso aqui chega uma hora que não vai mais existir. Só que vai chegar um momento que não vai mais ser válido para essa função que eu quero representar. Então, até onde isso daqui é válido? Só que é válido até a temperatura atingir 180 graus. E quando que a temperatura atinge 180 graus? A primeira parte da função, se eu escrever assim, temperatura em função de tempo, 25 mais 5 vezes T. Eu não vou resolver aqui porque eu não tenho espaço. Mas, se você substituir aqui 180 graus e isolar o tempo desse lado, fica de tarefa para vocês. Isolar o tempo aqui, você chega no máximo tempo, ou melhor, naquele instante de tempo que a temperatura atinge 180 graus Celsius. A partir dali, essa função não vale mais. Então, é o que está escrito aqui na frente, Temperatura em função de tempo é igual 25 mais 5 vezes o tempo, se o tempo estiver entre 0 segundos e 31 segundos. Tá? Então, se 0 menor ou igual a t, que é menor ou igual a 31. Está dizendo que o tempo está dentro dessa faixa de valores. Para o tempo 0 até o tempo 31 segundos, beleza, é essa função
que vai representar o aumento de temperatura do forno. Depois disso já não vale mais. Por que até 31? Porque 31 é esse tempo que você vai calcular aqui, ó. 31 é um instante de tempo que a temperatura atinge 180 graus, tá? Então, a primeira parte da função é válida até 31 segundos. E de 31 segundos para frente? De 31 segundos para frente, ó, vou ter uma função constante. Então, a função constante, t, em função de tempo, é igual a 180 graus. Pronto. É constante, não vai aumentar, não vai diminuir, vai ficar constante. Então, eu vou escrever desse jeito, t em função de tempo. Vai passando o tempo, passa, e a temperatura é sempre a mesma, né? Esse é o objetivo. Então, 180 graus, mas até quando? Quanto tempo um bolo demora para assar? Em torno de 40 minutos. Se você transformar 40 minutos para segundos, vai dar 2.400 segundos. Então, no tempo 31, que é o tempo que ele atingiu a temperatura de 180, até o tempo 2.431, então eu vou somar 2.400, né? Até o tempo 2.431, a temperatura tem que estar constante, igual a 180 graus. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês no gráfico. Ó, a primeira parte, esqueci de mostrar antes. A primeira parte, no tempo 0, a temperatura era ambiente. No tempo 31 segundos, a temperatura era a temperatura que eu preciso para assar o forno, 180, assar o bolo, 180 graus. Na segunda parte, a temperatura se mantém constante. Então, é 180 graus de 31 até 2.431. Esse gráfico não está em escala. Mas se eu o fizesse em escala, ia ficar muito pequenininho esse intervalo aqui, vocês não iam conseguir ver direito. Então, foi de propósito que eu fiz isso, tá? Para vocês conseguirem enxergar como é o crescimento da função. É um crescimento linear. Aí, na segunda parte, então, do tempo 31 até o tempo 2.431, temperatura constante, não importa o instante de tempo aqui dentro desse período, a temperatura é constante. E depois, meu bolo assou, beleza, desliga o forno. Quando você desliga o forno, qual era a temperatura dele? 180 graus. E o que o manual fala? Que a cada 1 segundo a temperatura aumenta 5 graus, mas ela também diminui na mesma proporção, tá? Não sei se isso é uma regra, mas vamos dizer que é. Ela diminui na mesma proporção, então. Então, a cada 1 segundo que passa, a temperatura diminui em 5 graus Celsius. Aí eu escrevo isso aqui, ó, menos 5 vezes... Por que você colocou T menos 2.431? Porque isso daqui vai começar no tempo 2.431. Então, se eu colocar aqui, ó, tá vendo? Eu parei aqui. Agora eu começo aqui de novo. Na verdade, é aquele instante imediatamente depois do 2.431. E é por isso que está o sinal de menor aqui, não o sinal de menor igual. Tá? Então, em 2.431 ele estabilizou. 2.431,0001. Aí começou a diminuir. Tá? Então, eu coloco lá tempo menos 2.431. No instante 2.431, se eu substituir aqui, ó, se eu substituir aqui, desculpa, que vocês não veem meu cursor. Se eu substituir aqui 2.431 e fizer 2.431 menos 2.431, vai dar 0. E 5 vezes 0 dá 0. E 180 menos 0 dá 180. Agora, se eu colocar 2.432, vamos colocar tempo inteiro aqui, número inteiro. 2.432 menos, aqui, 2.432 menos 2.431 dá 1. 1 vezes 5, 5. 180 menos 5, 175. Tá? Então, por isso que eu tenho que colocar T menos 2.431, que é o instante de tempo
que eu vou começar a representar a função dessa forma. Tá? Então, essa é a terceira parte da função. E até quando a temperatura vai diminuir? Até voltar à temperatura ambiente. E se você fizer os cálculos aqui, igual a gente fez aqui, ó, que eu estou confiando que vocês fizeram, se você fizer o mesmo cálculo, só que agora substituindo a temperatura para 25 graus e isolando esse tempinho aqui, ó, você vai chegar ao número 2462. Ou se você analisar a primeira parte, se ele demorou 31 segundos para chegar em 180, ele vai demorar mais 31 segundos para diminuir a temperatura até 25 de novo, tá? Então, eu vou somar 31 segundos e o tempo vai até 2462. Então, esse é o domínio da função, ó, do tempo zero até o tempo 2462. Durante todo esse período de tempo, a minha função, o meu forno ficou ligado. Durante todo o período de tempo. Teve variação na temperatura ao longo desse período, mas durante todo o período o forno ficou ligado, ficou funcionando. Tá? Então, esse é o domínio. Só antes de eu escrever o domínio, a última parte está aqui, ó. Então, do tempo 2431 até o tempo 2462, a função reduziu, né, a temperatura diminuiu, até chegar aqui em 25 graus Celsius novamente. E tá aí as três partes da nossa função. Primeira parte, segunda parte e a terceira parte. E só para finalizar, o domínio, então, vai ser... Deixa eu escrever em preto, que é melhor para vocês enxergarem. Então, o domínio vai ser x pertence aos reais. Opa! X não, né? Tempo, porque eu tô falando de t, não apareceu x em lugar nenhum aqui. Tempo pertence aos reais, tal que 0 menor ou igual a t, que é menor ou igual a 2462, tá? Desculpa que não teve espaço aí. Então, eu deveria ter pensado nisso, eu sei disso. Então, esse é o domínio dessa função, tá certo? Vamos fazer um exercício agora para ver se tá tudo bem mesmo. E qualquer dúvida, vocês me perguntem durante a aula também, tá bom? Bom, pessoal, vamos resolver o exercício então. Esboçar o gráfico da função a seguir e escrever o seu domínio. Então, aqui é uma função definida por partes e nós temos três partes. O domínio se divide em três partes. Aqui eu tenho x menor ou igual a 0, aqui eu tenho o x entre 0 e 2 e aqui eu tenho o x maior do que 2. Tá? Então, deixa eu colocar só a reta real para eu explicar para vocês. Talvez fique mais claro. Eu acho que fica mais claro quando a gente usa a reta real. Então a primeira parte diz o seguinte: quando x é menor ou igual a 0. Então, eu vou pegar aqui 0. Depois, entre 0 e 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui mais ou menos e depois maior do que 2. Então, na primeira parte do domínio, até o 0, eu vou ter uma função, que é vermelha. Da segunda parte do domínio, que é de 0 até 2, eu tenho a segunda parte da função, que é roxinha. E de 2 até o infinito, então maior ou igual a 2, de 2 para cima, eu vou ter a terceira parte da função, que é a amarela. Mas tá vendo que o domínio é o conjunto dos reais? O domínio vai ser o conjunto dos reais, porque o que vai mudar é a forma que eu vou calcular a função, a variável dependente. A forma que eu vou calcular a função vai mudar em cada intervalo do domínio, mas esse domínio aqui continua sendo dos reais. Eu não pulei nenhum número, ó. De menos infinito até 0, eu usei todos os números. Ele está falando x menor ou igual a 0. De 0 até 2, eu usei todos os números. O 0 eu já tinha usado aqui em cima, ó. Menor ou igual, desculpa. Menor ou igual. Então, o 0 eu já tinha usado aqui antes.
Ele está aqui. E agora, na segunda parte do domínio, eu não vou usar. Eu vou usar aquele número que vem imediatamente depois do zero. E isso faz muito sentido. Lembra que eu falei que numa função, você tem lá o diagrama de flechas aqui, o A e o B. O A é o domínio. Se eu considero zero nas duas partes da função, eu estou falando que do zero está saindo duas flechas, e isso não pode. Então, do zero saiu a flecha para a primeira parte da função, primeira parte, e do 0,00001, que é aquele número que vem imediatamente depois do zero, saiu a flecha para a segunda parte. Só que como eu não sei qual é esse número, 0,00001, não sei se tem mais zeros, né, ou não, eu não escrevo o número, mas eu escrevo o zero e coloco só o sinal de menor. Esse sinal de menor é a mesma coisa que a bolinha vazia. Tá? Então, significa que eu vou pegar o número que vem imediatamente depois dele, mas não ele. E então, essa segunda parte é válida até o 2, e do 2 em diante, ou melhor, até o 2 não, até aquele número que vem imediatamente antes do 2. Ó, apaguei aqui que eu tinha destacado. Sinal de menor só, não é sinal de igual. Então, aqui também é bolinha vazia. Ó. Só que essa bolinha vazia, na segunda sentença, é só na segunda sentença. Na terceira, ela se torna a bolinha cheia, porque eu vou começar a partir do 2. Então, na terceira parte, começa no 2. Tá bom? Então, o domínio aqui é o conjunto dos reais. Tá? Você tem que olhar essa parte aqui, ó. Você tem que olhar esta partezinha aqui da função para saber qual que é o domínio. É isso que é o domínio. Isso daqui que você vai substituir os valores de x e calcular é a imagem. Tá? Então, o domínio é o que está escrito aqui nas restrições. Agora, vamos esboçar o gráfico, né? Está sendo pedido para esboçar o gráfico. Então, a função se comporta da seguinte maneira. X ao cubo se o x é menor ou igual a zero. Quando o x é zero, se eu substituir o x aqui, ó, se o x for zero, 0 elevado ao cubo é zero. Então, eu já tenho um ponto ali no gráfico. Tá? Então, um ponto, quando o x é zero, o f de x é zero também. A função x ao cubo, se eu substituir número negativo, né, porque a função é válida para valores menores ou iguais a zero, então é só para número negativo. Se eu substituir o número negativo no lugar do x e elevar ao cubo, o resultado vai ser negativo. Então, esse gráfico inteiro está nesse quadrante aqui, ó, está no terceiro quadrante. O gráfico inteiro está no terceiro quadrante. Tá vendo que eu só estou analisando, gente? Eu não estou fazendo conta nenhuma. Se vocês quiserem fazer conta, pode fazer, tá? O que vocês vão fazer? Atribuir uns 2, 3 valores aqui para o x e calcular o valor da função, plotar os gráficos, os pontos no gráfico e depois unir esses pontos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a função x ao cubo. Se você dá uma pesquisada e você vai pesquisar depois, a função x ao cubo, qual que é a cara do gráfico dela? Você só vai colocar assim no Google, gráfico x ao cubo, gráfico da função x ao cubo. Ou você vai pegar o Excel, vai colocar números, vai atribuir números negativos, o zero e alguns positivos, e vai desenhar o gráfico do x ao cubo. Aí você vai comprovar que o gráfico do x ao cubo tem essa cara aqui, ó. Tem essa carinha. Então, quando ele é uma parábola também, tá? Só que a parábola, ela não é simétrica igual a parábola do x ao quadrado. Porque quando você tem um número negativo elevado ao cubo, ele continua negativo. Então, você vai ter metade da curva no primeiro quadrante, aqui, e a outra metade da curva no terceiro quadrante. Então, nesse caso aqui, é aquela metade da curva que está no terceiro quadrante. E aí, eu vou desenhar ele aqui, ó, uma curva para baixo. Tá? A segunda parte, o f de x, o y é constante para o x entre aquele número que vem imediatamente depois do zero e aquele número que vem imediatamente antes do 2. Então,
quando o tempo, desculpa, o tempo era do passado, do exercício passado, desse é x. Quando o x é 0, eu vou colocar bem em cima mesmo do 0. Só que aí, ó, tá vendo que aqui eu coloquei uma bolinha cheia? Aqui eu vou colocar uma bolinha vazia. Eu coloco a bolinha vazia aqui, exatamente no tempo 0. E vou colocar uma bolinha vazia exatamente no tempo 2. Vamos supor que aqui é o 2. Então, aqui eu vou colocar também uma bolinha vazia. E vou fazer uma reta, se eu conseguir. Espero muito que isso dê certo e deu. Então, isso daqui é a segunda parte da função, ó. Então, aqui é a primeira parte. Deixa eu até apagar esse 3 aqui, porque esse aqui é o terceiro quadrante, tá? Primeira parte da função. Isso daqui é a segunda parte da função, ó. Primeira parte, essa daqui. Aqui é a segunda parte da função que já está desenhada. E a terceira parte da função, ó, para valores maiores, x maiores ou iguais a 2, ou seja, do 2 em diante, a função vai ser x ao quadrado. Então, do 2 em diante vai ser x ao quadrado. Ah, uma coisa que eu esqueci de colocar é que aqui no gráfico, ó, é 1, né? X é 1, ou y é 1. Quando x está entre 0 e 2, o y é 1. Então, o que eu vou ter que saber agora para eu começar esse gráfico? Para eu começar esse gráfico, eu tenho que pegar o primeiro número que vai aparecer na variável independente, no x. Então, o x vai começar em 2, ó, o x vai começar em 2. Quando o x é 2, quanto que é 2 ao quadrado? É 4. Então, o 4 está lá em cima, ó. Deveria ter dado um espaço diferente, né? 4 está lá em cima. Eu não vou conseguir desenhar meu gráfico. Quando o x é exatamente 2, o y é exatamente 4. Então, eu vou chegar um pouquinho para o lado desse gráfico aqui, para eu conseguir terminar de desenhar, tá bom? Então, terminando esse gráfico aqui, a função x ao quadrado, ela tem essa cara, se a gente fizer aqui o plano cartesiano, né? X e y, ela vai ter essa carinha, ela é uma parábola, né? Então, eu tô começando a parábola lá do lado positivo e a partir do 4, né? A partir do x igual a 2, aliás. Então, ela vai ter uma carinha de uma parábola aqui para cima. E assim fica esse gráfico. Então, temos uma função definida por partes. Eu tenho a primeira parte aqui, que era x ao cubo, para valores de x menores ou iguais a 0. Eu tenho a segunda parte, que era uma função constante, f de x igual a 1, para x entre 0 e 2. E eu tenho a terceira parte, que é essa daqui, que é para x maior ou igual a 2, a função é x ao quadrado. Tá certo? E aí, na aula, aliás, vocês vão me perguntar as dúvidas que ficaram. Tá certo? Muito obrigada.